Atos 2, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vamos comigo no versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 12 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus e todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo está a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, disse o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Amém? Fechem seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante do Teu altar nesta noite. Pai querido, para aprender um pouco mais de Ti, para aprender um pouco mais da Tua palavra, para nos aprofundarmos, Senhor, na intimidade contigo. Ó Pai, então que em nome do Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, o Senhor venha abrir o nosso entendimento espiritual para compreender a Tua mensagem. Ó Pai, que o Teu Espírito venha falar na nossa intimidade, que o Teu Espírito, Senhor, venha ter a liberdade de agir e atuar sobre nossas vidas, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio, que tudo seja segundo o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Convém, Senhor, que eu venha diminuir e que o Senhor possa crescer e resplandecer através da minha vida. Usa-me, Senhor, meramente como um instrumento de Ti, porque de mim nada tenho, tudo vem de Ti, Pai. Então eu peço, direciona tudo aquilo que for dito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar, em nome de Jesus. Nós encerramos a semana passada uma campanha muito forte, né? A campanha do quê? A campanha do quê? Da intimidade, né? Campanha de intimidade com Deus. Quantos aqui podem dizer: irmã, depois daquela campanha, algo mudou na minha vida espiritual? Mas de fato, algo sobrenatural aconteceu na minha vida espiritual. Como assim, igreja? Não, eu vou perguntar de novo, devagar, porque eu acho que vocês não entenderam. Quem aqui pode dizer: irmã, depois da campanha de intimidade, algo sobrenatural mudou na minha vida? Glória a Deus. 3 vidas. Amém? Eram para todos estarem erguendo as mãos nesse momento. Porque se a gente veio fazer uma campanha, né? A gente não, que eu infelizmente não pude acompanhar direitinho por conta do emprego. Mas se você veio na campanha, uma campanha de intimidade com Deus, e nada na sua vida espiritual mudou, o que tem acontecido? O Senhor não está nesta casa? O Senhor não se manifesta mais como se manifestava antes?
Ou falta algo em nós? Falta uma entrega maior. Porque, ao meu ver, é muito triste, depois de uma campanha de 7 dias, né, bispo? De oração, de sacrifício, né? Porque a maioria que trabalha, para estar aqui numa quarta-feira, ali, firme na campanha, não é fácil. Você pagou um preço por isso, para nada mudar na sua vida espiritual. Isso é triste. Eram para todos estar erguendo a mão e falando: irmã, nós estamos vivendo o sobrenatural do Senhor. Né? Eu meditando aqui nessa palavra, eu fiquei pensando: meu Deus, como o Senhor é lindo, né? Aqui fala que ao se cumprir o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí, sempre que eu ouvi essa ministração, eu entendia que o dia de Pentecoste foi o dia do derramamento do Espírito Santo. Quando, na verdade, o dia de Pentecoste já existia desde o Antigo Testamento, que era uma festa de agradecimento ao Senhor, pelas colheitas que eles tiveram, pelo ano que eles tiveram, né? Era uma festa de louvor e adoração a Deus. Então, o dia de Pentecostes, quando a gente ouviu o dia de Pentecostes, não é o dia único e exclusivamente do derramamento do Espírito Santo. É um dia de agradecimento, é um dia de louvor e adoração. Isso me remeteu às nossas quarta-feiras, às nossas campanhas, né? Que na maioria das vezes a gente vem para agradecer ao Senhor, a gente vem para conhecer um pouco mais do Senhor, né? E o interessante é que já tinha se cumprido a festa. Eles já tinham agradecido ao Senhor, mas eles permaneceram ali reunidos, né? E eu creio que um monte de crente reunido está falando do quê? Né? Eu creio ali que eles estavam ali em oração, eles estavam ali em comunhão com Deus, falando das coisas boas que Deus faz na vida da gente, que fez na vida deles, estavam ali em comunhão. Como nós permanecemos, né? Se foi a campanha, se encerrou a campanha, mas hoje nós estamos aqui novamente para louvar e adorar o nosso Deus. Porque Ele tem feito maravilhas na nossa vida. Mesmo que ainda você não consiga enxergar, mesmo que ainda as coisas do dia a dia te cegam para ver as maravilhas do Senhor na tua vida, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, como fazia antigamente. E eles ali reunidos, aí fala que de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. E todas aquelas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. E aconteceu um mover tão grande, tão especial, que quem olhava de fora se questionava: nossa, mas o que é isso que está acontecendo? Aí outros diziam: ah, está tudo embriagado. Para estar agindo desse jeito, cantando, dançando, porque eu imagino que foi assim, né? Falando em outras línguas, gritando, né? Dando glória. Todo mundo embriagado, encheram a cara até não querer mais, por isso que estão assim descontrolados. E quando na verdade não era isso. E aí, mais para frente, ali no versículo 18 fala, no 17: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. São os dons do Espírito Santo. Profetizar, ter visão, ter revelações através de sonhos. E por que isso não tem acontecido na nossa vida? Por que o mover do Espírito Santo não acontece mais como aconteceu aqui neste dia? Da maneira que aconteceu neste dia, que todos foram cheios, todos foram tomados pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio sobre todas as vidas que estavam ali, sobre todas as carnes. Então eu entendo que não houve o que acontece nos dias de hoje. Meia dúzia sente o mover de Deus, sente a presença de Deus, e a grande maioria não sente. Muitos vêm e fazem uma campanha de 7 dias com todos os sacrifícios de intimidade com Deus, e aí no final pode falar: olha, alguma coisa mudou na minha vida. Hoje eu tenho uma intimidade maior com Deus, como dizia a campanha que eu fiz. Poucos da multidão que fez a campanha, 3 vidas, viveram uma experiência nova. Por que isso? O que tem acontecido com as nossas vidas? Que a gente não consegue mais servir a Deus
como esses homens e mulheres serviam, profetizavam, tinha a revelação do Senhor, compreendia a voz de Deus. Hoje Deus fala com a gente olha e fala, ai, Deus não é comigo, Deus está ali falando com você. E você está ali de joelho falando, Senhor, fala comigo, e Deus está falando e você não consegue ouvir. Nós temos calejado o nosso espírito, nós temos calejado o nosso coração, nós temos calejado a nossa mente, deixando tão enrijecido, de tal maneira que nós não temos mais a sensibilidade para com Deus. A gente não busca compreender verdadeiramente a essência desse Deus que nós buscamos. E aí as campanhas viram só mais um culto. Vira só mais um dia que eu vou para a igreja. E aí por trás, todo o sacrifício que os servos que estão por trás dessa campanha estão fazendo, de orar, de jejuar, de falar, Senhor, faça o seu mover na nossa igreja, Senhor, toca na vida daquele povo, Senhor, mostra o teu sobrenatural para a tua igreja. Cai por terra, porque você já vem como se fosse só mais um dia. Porque nós perdemos a sensibilidade de estar com o nosso Pai. O Senhor, Ele está carente de nós, sabia? O Senhor está muito carente de nós. Porque estar aqui não significa estar nele. Você pode estar aqui todos os cultos. Mas se você não ora, se você não jejua, se você não medita na palavra do Senhor, na sua casa, no seu emprego, em todos os cantos onde você estiver, se você não está com o seu pensamento ligado no Senhor, o vir aqui vira uma rotina. Da mesma maneira que eu vou lá trabalhar todos os dias, tenho 6 horas de trabalho para cumprir numa escola, 5 na outra, todo dia aquela mesma coisa, não vejo nada diferente. Eu transfiro isso para a igreja, eu transfiro isso para a minha relação com o Senhor. Aí fica meio que automático, sabe? Eu venho no culto, bato o cartão, Senhor, já estive presente, glória a Deus, aleluias, porque, né, se eu vim na igreja e não der um glória a Deus, aleluia, o que os irmãos vão pensar de mim? Então eu dou um glória a Deus, aleluias, volto para casa e está tudo do mesmo jeito. O Senhor tem dito que Ele necessita da gente, Ele necessita da nossa sensibilidade. Sabe, a gente tem que parar de ficar olhando muito para os problemas, parar de ficar olhando muito para as dificuldades e olhar mais para o nosso Deus. Deus falou muito desde o começo da questão de colheita. Deus está falando aqui que o dia de Pentecostes era o dia de agradecimento pela colheita, de algo que foi plantado. Se você planta a oração, se você planta o estudo da palavra, se você planta a comunhão com Deus, você vai receber o sobrenatural do Senhor. E se isso não está acontecendo, hoje é a noite da gente parar e analisar a nossa vida. Em algum momento tem que acontecer o seu despertar. Não dá para continuar do jeito que está. Porque daí fica se cumprindo através da nossa vida aquela passagem que diz que ao passar dos tempos o amor de muitos se esfriarão. E aí a gente vira mais um dentro da igreja, frio no amor. Quantos aqui são casados? Quantos aqui tem namorada, noiva? Quantos aqui estão esperando? Glória a Deus, Deus vai abençoar. Em nome de Jesus. Mas para quem já tem o seu esposo, para quem tem sua namorada, para quem tem o seu noivo, você não tem prazer de estar com essa pessoa amada? Quem já é casado, né, a gente acaba caindo um pouco na rotina, mas lembra naquela época do namoro? Como era quando você sabia que naquele dia vocês iam se ver? O coração batia mais forte. Pelo menos comigo era assim, ainda é. Estou resgatando isso no Senhor. O coração batia forte. Né? Nossa, está chegando o horário, deixa eu me arrumar, deixa eu me preparar. Deixa eu ver o que tem de melhor para oferecer para o meu amado, para oferecer para a minha amada, para que se sinta satisfeito e feliz ao meu lado. Né? Então a gente vive em prol de alegrar a outra pessoa, porque você ama aquela pessoa. E a gente diz todo dia que amamos ao Senhor, mas nós não conseguimos condicionar a nossa vida a satisfazê-lo. E aí a gente fica achando que Deus, Ele é o Deus da bênção, né? Que só Ele tem que nos agradar.
Só Ele tem que nos satisfazer. Gente, Ele é o nosso Pai. O sacrifício que Jesus fez por nós, nós esquecemos o mês inteiro e só recordamos no dia da Santa Ceia. Quantas vezes você abriu seus olhos e falou: Senhor, obrigada por tudo que o Senhor passou pela minha vida. Obrigada por ter morrido, por ter sofrido, para que hoje eu estivesse aqui e pudesse falar que o Senhor me ama. Que não fosse dia de Santa Ceia, né? Porque no dia da Santa Ceia nós somos conduzidos a essa reflexão. E dependendo de quem estiver ministrando, se não conseguir conduzir, te convencer de que é necessário que você reconheça, muitas vezes você vem na Santa Ceia e nem reconhece esse sacrifício. Então Deus, Ele está nos chamando para verdadeiramente termos uma intimidade com Ele, sabe? Não dá para você fazer uma campanha de intimidade e depois, uma semana depois, você dizer: nada aconteceu. Não conheci nem um pouquinho a mais desse Deus que eu sirvo. Você não pode aceitar. Vocês que estão jovens, a palavra de Deus diz aqui, ó, que os jovens, eles profetizariam. Jovem tem poder de profetizar, de ter revelações, dons de línguas. Ah, mas eu sou muito jovem, irmã, então eu venho para a igreja, busco a Deus, mas essa coisa de Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, ainda é muito cedo. Não, é o tempo. Porque se você não for cheio do Espírito Santo, o que você vai passar para os seus amigos lá fora? O que você vai passar na sua casa? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então você precisa buscar. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar isso. Sabe, porque o Espírito Santo na nossa vida é o selo da nossa comunhão e a nossa intimidade com Cristo. Porque o descer do Espírito Santo, neste dia, foi o marco da nossa igreja cristã. Ali se cumpriu uma promessa que o Senhor Jesus fez para a gente, que está ali no livro de João 14. Abrem comigo, no livro de João 14, no versículo 16 e 17. Amém? Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará entre vós. O Espírito Santo é um presente que o Senhor Jesus deixou para nós. E um presente que o mundo, quem está lá fora, não pode ter. Quem está lá fora não entende, não conhece, mas nós temos o privilégio de conhecer e receber esse presente. E você não pode aceitar na sua vida, você está dentro da igreja, e não compartilhar deste presente que é o Consolador nas nossas vidas. Porque se você tem o Consolador contigo o tempo todo, as lutas ficam mais fáceis. Porque Ele vem e diz para você: você está passando pela luta, mas depois da luta vem sempre a vitória. Você não está sozinho, eu estou contigo. E por mais difícil que possa ser a luta, a dificuldade que você está passando, você ganha a força do Consolador para superar, para vencer. E no final você sai glorificando a Deus, porque a vitória é sempre certa. Agora, quando a gente não compactua deste presente que é o Consolador, na hora da luta, a primeira coisa que você pensa: está tudo acabado, não tem mais jeito, eu não vou conseguir. Na hora que você escorrega e peca, você olha e fala: não tem mais perdão para mim, acabou, tenho que largar tudo, tenho que sair da igreja. Porque você não tem o Consolador, você não tem aquele que dá o equilíbrio espiritual e que diz: ei, você não está sozinho, você não está sozinha.
Eu sou contigo. Você vai vencer. O mundo não tem isso. Então é comum você ver pessoas se desesperando e indo para as drogas por conta dos problemas familiares, pessoas se suicidando por conta de outros tipos de problemas, pessoas entrando em depressão porque está passando por dificuldade, mas nós não temos que ter isso, nós não precisamos passar por essas coisas, porque nós temos o Consolador conosco. E você não pode aceitar vir para a casa do Senhor e ficar com uma cara de ué, o que está acontecendo, quando o irmão e a irmã do lado estão vivendo o sobrenatural de Deus. Porque isso acontece quando há o mover do Espírito Santo, tem crente que se assusta e fala, o que está acontecendo? O que é isso? Porque não consegue entender como aqueles que estão lá fora. Não, nós temos a palavra da verdade, da sabedoria que nos ensina todas as coisas. Amém? Então nós não podemos aceitar. Depois de uma campanha que eu não vim muitos dias, eu vim apenas 2 dias, e os 2 dias que eu vim foi forte. A gente não pode aceitar que nada aconteça na nossa vida, que eu não dê um passo à frente para ter uma intimidade maior com o nosso Senhor. Nós não podemos aceitar isso. Amém? E se você tem plantado uma vida de fidelidade com o Senhor, tanto dentro quanto fora da igreja, você vai colher. E quando fala de colher, a prosperidade não é só o financeiro. É você ter saúde, é você ter alegria mesmo em meio à dificuldade, é você ter força na hora da luta, é você ter uma palavra de consolo, de conforto, sabe, para aquela pessoa que está sofrendo. Às vezes a pessoa está sofrendo do nosso lado, é até nosso familiar mesmo. E a gente não consegue ter uma palavra para levantar aquela pessoa. E quando não, você está se afundando junto com a pessoa. E você conhece a palavra e a pessoa não conhece. Mas você está ali se afundando como se você não tivesse o Consolador com você. Como se você não conhece a Deus, não conhecesse o Espírito Santo do Senhor. E isso não pode acontecer, igreja. E eu creio que o Senhor está neste lugar. Você crê? Então dá uma glória a Deus com alegria, porque o Senhor está neste lugar. Amém? Eu creio que o Senhor está neste lugar. E Ele está nos chamando para uma intimidade, para uma profundidade espiritual com Ele. Mas isso depende de mim, isso depende de você. Se você sai da igreja e nada acontece na sua vida espiritual, o problema não está no Senhor. O problema não está no Espírito Santo que foi visitar ali a outra igreja e esqueceu da gente aqui. O problema está em mim, o problema está em você. E nós temos que ser humildes para reconhecer as nossas limitações e as nossas falhas. Nós temos que ser humildes para chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu tenho dificuldade de confiar plenamente em Ti. Me ajuda. Senhor, eu tenho dificuldade de conhecer um pouco mais de Ti. Me ajuda. E o Senhor está esperando só isso, é você dizer, eu quero, Senhor. Eu quero Te conhecer um pouco mais. Para você viver todo esse sobrenatural. Sabe, o Senhor precisa de profetas. Ele precisa de falar conosco através dos profetas. Ele precisa entregar revelações através de sonhos, como Ele fazia antes. E Ele faz ainda hoje. Mas é que hoje nós não estamos tão dispostos como eram as pessoas antigamente. Se as coisas não acontecem como acontecia antes, se a gente ora e as pessoas não são curadas como eram curadas antes, não são libertas como eram libertas antes, é porque nós não somos fervorosos como eles eram antes. Então não tem mais solução para a gente? Lógico que tem. Porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser. E se você buscar o mesmo Deus que se manifestou naquele dia, se manifesta hoje também. Você crê nisso? Você crê verdadeiramente neste mover do Espírito Santo? No sobrenatural de Deus? No ouvir Deus falar com você como se Ele estivesse ali, ó, no seu lado, falando ao teu ouvido? É tão maravilhoso quando você consegue vivenciar uma experiência assim com Deus. É inexplicável. É inexplicável. E quanto mais você vive, mais você quer viver.
É um amor, né? Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer e mais você quer conviver junto, ao ponto de namorar, noivar e casar, porque eu quero estar com aquela pessoa para sempre. E com Deus é a mesma coisa, com o Senhor Jesus é a mesma coisa. Quanto mais a gente o conhece, quanto mais a gente se aprofunda na intimidade com Ele, mais a gente quer dele. Mais nós queremos estar com Ele, mais nós queremos Ele na nossa vida. E chega a um ponto que nada mais nos importa, a não ser a nossa comunhão com o Pai. Estou passando pela luta? Não tem problema, meu Pai vai me dar vitória. Vou continuar louvando, vou continuar adorando. Estou passando por essa prova, vou continuar louvando, vou continuar adorando, porque eu sei que o meu Deus é maior que tudo isso. Essa frase, eu sei que o meu Deus é maior que tudo isso, ela é muito forte na minha vida. Porque foi a última frase que a minha mãe disse em vida. Num leito de hospital. Falecendo com um câncer. E ela olhar para mim e falar, o meu Deus é maior que tudo isso. E não querer mais nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de ajuda. E eu olhar, não mãe, mas eu sei que o nosso Deus é maior que isso, mas toma medicação, aceita. E ela olhar para mim e falar, você não está entendendo. O meu Deus é maior que tudo isso. Ela me falou isso 1h da tarde, às 20h ela faleceu. E eu olho isso, sabe, essa experiência que eu vivi, eu trago para a minha vida, eu falo, Senhor, eu quero ter essa confiança em Ti. Porque imagine você ali no leito, sofrendo do jeito que ela estava, e ela olhar e falar, meu Deus, é maior que tudo isso. Às vezes eu tenho uma dor de cólica e falo, Senhor, me ajuda, e agora? O que eu faço? Ai, tudo acabou para mim, não consigo fazer mais nada. Tem que ter muita fé, tem que ter muita intimidade, tem que saber quem é o Deus que você está servindo. Amém? Quem quer receber mais desse Deus nesta noite? Ai, não senti animação. Ô Jesus, me ajuda. Eu vou perguntar de novo. Eu acho que eu falo muito rápido. Aí vocês não conseguem entender. Então eu vou falar devagarzinho, tá bom? Ó, escuta bem. Para você responder direitinho, como o Senhor quer que você responda. Quantos aqui querem viver este sobrenatural com o Pai? Demorou um pouquinho para cair a ficha, mas melhorou. Glória a Deus. Então, nessa noite, nós vamos buscar em viver este sobrenatural de Deus. Amém? Você crê que você pode viver esta alegria que esses homens e essas mulheres viveram no dia de Pentecoste? No dia da festa, né? Após a festa de Pentecoste. Você crê? Amém. Esses que crê, que falaram que amém, vão viver. Os que ficaram de boca fechada, vai sair daqui da mesma maneira que entraram. Porque se você não crê, Deus não pode fazer. Agora, se você crê, Senhor, hoje eu vou viver um sobrenatural contigo, você vai viver. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu queria primeiramente saber, quantos aqui ainda não são batizados no Espírito Santo de Deus? O irmão, a irmã. Vocês creem que vocês podem ser batizados nesta noite? Vocês creem que vocês podem provar o sobrenatural de Deus nesta noite? Então você não é obrigado. Mas se você sentir que é isso que você quer, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Não querem ser batizados com o Espírito Santo? Não pode ter vergonha. Quando nós estamos diante do nosso amado, do nosso Pai, a gente não pode ter vergonha dele. Amém? Então eu quero que primeiramente se coloque aqui à frente, você que não é batizado com o Espírito Santo, e crê que nesta noite você será. Porque isso vai independer da minha oração, da oração do bispo, da oração da bispa. E do pastores. Porque é muito mais um querer seu. Uma fé sua. A gente não pode pôr a fé em você. É você que tem que ter. Amém?
Então essas são as pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo. Agora eu quero saber você que já é batizado com o Espírito Santo e fala: irmã, eu tenho buscado, mas eu não tenho o dom de língua, eu não tenho uma intimidade profunda com o Senhor. Vem aqui à frente também, em nome de Jesus. Você que quer ter uma intimidade, uma experiência. Olha, irmão, eu sou batizada com o Espírito Santo, ou então eu até oro em línguas, mas eu ainda não vivi, sabe, esse sobrenatural de Deus. Eu ainda não vi esse Deus que a Bíblia fala se manifestar na minha vida com essa grandeza. Amém. Eu vou pedir a ajuda do bispo, da bispa, do pastor, que possa estar orando por essas pessoas aqui à frente, quem quer ser batizada com o Espírito Santo do Senhor. Você que quer, a fé é sua, tá? A intimidade é sua com Deus. A oração, ela só ajuda. Mas quem vai buscar isso de Deus é você. E você que está no seu lugar, que já é batizado com o Espírito Santo, você vai buscar do Senhor uma experiência sobrenatural nesta noite. Não é a mesma experiência que você passa todos os cultos. Você vai buscar algo que você nunca viveu com Deus. E eu vou te falar uma coisa. Se você não viver nada nessa noite, a culpa não é minha, a culpa não é do bispo, da bispa, dos pastores, não é de ninguém. A culpa será única e exclusivamente sua. Porque o Senhor, Ele está dizendo que Ele derrama o Espírito dEle sobre todas as carnes. O Senhor está dizendo que Ele tem o sobrenatural para nos oferecer. Então só depende de você buscar. Amém? Feche os seus olhos.